Graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos finalmente chegando ao 14º dia do nosso propósito em Zacarias. Estamos fazendo nesse período de estarmos em casa e aqui hoje nós aprendemos sobre um Deus que ama, mas um Deus que gera juízo sobre Jerusalém e todos os seus opressores e que depois nos promete, no finalzinho do capítulo 14, a glória futura de uma cidade chamada Nova Jerusalém, que depois João, na ilha de Patmos, recebendo diretamente do próprio Jesus, também falou dessa Nova Jerusalém. E aí, o que nós chamamos biblicamente de harmonização da palavra de Deus. Então, aquilo que o profeta falou lá no Antigo Testamento se testifica e se confirma aqui no Novo Testamento e agora com uma autenticidade de Jesus, que vai dando a João todas as informações necessárias para que ele possa falar dessa Nova Jerusalém. E aqui fica muito claro no final do capítulo que essa Nova Jerusalém, ela é um lugar onde não vai haver mercador, ninguém vai vender nada, ninguém vai comprar nada. Um apontamento contra quem faz da casa de Deus um lugar de mercado. O juízo de Deus aqui. Depois Jesus vai fazer isso lá no templo, quando ele chega lá e encontra aquele monte de gente vendendo e ele fica muito chateado. É um dos poucos momentos que a gente vê Jesus tomar atitudes assim mais drásticas, né, contra os mercadores. É porque a gente tem uma falsa ideia de que Jesus é só amor. Não, nesse momento ele fica muito chateado e toma uma atitude contra aqueles mercadores que estavam lá só para ganhar dinheiro. Não muito diferente do que a gente vê por aí hoje, né? Gente vendendo bênção, vendendo oração, vendendo utensílios e objetos como sagrados para ter o objetivo apenas de arrecadar. E no final aqui, naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Mais um juízo contra esses também que fazem errado na casa de Deus. E aí ele diz, né, que essa cidade será uma cidade santa, tá? Uma cidade santificada, uma cidade separada, onde as festas serão celebradas de uma maneira completamente diferente, porque ele está dizendo que serão festas espirituais. Mas antes, um pouquinho antes, Deus fala do juízo, fala de praga que ele vai lançar contra os povos, tá? Falando inclusive que as carnes apodrecerão, e os olhos perderão as órbitas, a língua apodrecerá na boca, né? E ele fala de uma grande confusão, de um grande juízo, praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, né? Então, a gente tem há um evangelho mamão com açúcar aí, que só fala só dessa parte mais da bênção, mas eles esquecem que Deus é amor, mas Deus é juízo. As duas coisas andam juntas, sabe? O mesmo Deus que ama é um Deus também que faz justiça. E a gente muitas vezes esquece disso. A gente só quer essa parte aqui do amor. Esquece da justiça de Deus, que faz parte da natureza de Deus. Ele é o justo juiz. Então, esse texto de Zacarias, eu fiz algumas anotações aqui. E o que mais me chamou a atenção foi o fato de que dentro desse texto, né, aqui está dizendo, a partir do verso 8, que naquele dia isso aqui correrão de Jerusalém águas vivas. Então eu quero chamar a atenção dessas águas, né? Normalmente a água na Bíblia simboliza bênçãos de salvação. E particularmente e individualmente, para quem já é de Cristo, significa a bênção da presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, Jesus mesmo disse que cada crente passa a ser uma espécie de recipiente de água viva, que somente ele pode fornecer, uma água que vem direto de Deus. E na qualidade de fonte dessa água viva, nós podemos ser alguém que possa saciar a sede das outras pessoas, principalmente a sede de salvação. Então, cada crente em Cristo Jesus acaba sendo um recipiente de água, uma jarra d'água, uma vasilha d'água, para oferecer para as outras pessoas. Então, o crente que aceitou Jesus, que recebeu o Espírito Santo,
passa também a possuir essa água por meio do Espírito Santo, por meio da fé, e pode se transformar nesse rio de água viva. E esse rio, de novo, se você abrir Apocalipse 22, tá? Apocalipse 22, os versos 1 e 2, você vai ver Deus falando exatamente desse rio. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Estou lendo a Bíblia aqui embaixo. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos. Olha o 12 aí. Dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, e se você seguir, vai dizer assim, nunca mais haverá qualquer maldição, porque o trono de Deus está lá. Então aqui está de novo, falando da água e falando também daquela visão de Zacarias lá atrás, dessa nova cidade, essa nova Jerusalém, como ela seria, ou como ela será, né? Aliás, falando bem objetivamente, a nova Jerusalém já está pronta, né? Então aqui foi uma visão que Deus permitiu que esses dois profetas tivessem a respeito disso. Um é João, o apóstolo João de Jesus, e o outro é Zacarias. Além de outros também. Mas eu quero te chamar a atenção sobre essas águas, né? Novamente aqui, Deus está falando de águas correntes que fluirão de Jerusalém. Então, se você se considera uma Jerusalém espiritual de Jesus, flui água de você. Metade dessa água, diz o texto lá, vai para o mar do leste e a metade ao mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. E assim, o Senhor será rei de toda aquela terra. Naquele dia, haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Olha só, apontando para um Deus único de novo, né? Então, toda a idolatria, todo esse monte de coisa que tem espalhado na terra, não vai prevalecer. O que vai prevalecer é um único nome, único, que é Deus. Só tem um Deus manifestado em 3 pessoas, né? Através da sua essência. Então, o Senhor, diz o texto, tá? Será rei sobre toda a terra. Então, todas as batalhas vão acontecer, mas só um vai prevalecer, e esse um é o nosso Deus. Então é muito importante entender isso, tá? Para que você saiba que no futuro Deus vai celebrar conosco, vai estar conosco, vai nos ajudar. Então, tudo será santo ao Senhor. Está lá no verso 20. Então, isso antigamente era escrito na fachada do sumo sacerdote. Se você quiser conferir, está lá em Êxodo 28, do 36 ao 38, como uma declaração de dedicação. Mas um dia ela será aplicada a todas as coisas na Nova Jerusalém. Ou seja, a especial, a única presença de Deus transformará todas as coisas ao redor. Então, esse lugar é a Nova Jerusalém, para onde você vai. Creia em Jesus, permaneça nele e no final você vai estar abençoado e você vai estar envolvido com a glória de Deus e essa glória te separará de toda a parte ímpia do mundo, né? Você estará no lugar santo, onde não há maldição, onde não há pecado, né? Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, né? É uma monarquia, tá? Só para você já ir acostumando. Os servos servirão, contemplarão a tua face. Eu estou lendo aqui em Apocalipse. E na sua fronte está o nome dele aí. De novo, ó, harmonizando com o texto de Zacarias. Na sua fronte vai ter o nome dele, ó. Tá harmonizando de novo lá com o texto. Então, veja que a Bíblia é harmônica. Por isso que a gente tem que ficar chateado quando alguém fala que Bíblia é livro histórico. Como falou um pastor aí, pastor coach, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu, de novo, sempre tenho falado para vocês, cuidado com esse pessoal que tem muita audiência, mas não tem origem, não tem altar. Cuidado, para você não ser enganado e não ir nessas ondas aí que vêm e vão, né? E a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, tá? Então, fica firme. Então, só para fechar aqui, ó, não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão
pelos séculos dos séculos. Essa é a bênção. Chegamos então ao final dos nossos 14 dias de propósito. Eu tenho convicção de que Deus falou profundamente no teu coração, que Ele possa continuar falando hoje e para todos os dias vindouros, e para que a gente se encontre nesse lugar, a Nova Jerusalém, onde reinaremos pelos séculos dos séculos. Amém.